Se você acha que a tecnologia evoluiu rápido hoje em dia, prepare-se para uma viagem ao passado, onde a cada ano seu celular ficava mais obsoleto do que o seu pacote de dados acaba hoje. Vamos viajar no tempo e descobrir como os tijolos eletrônicos dos anos 2000 evoluíram para os smartphones que hoje não saem das nossas mãos. E claro, vou te mostrar que naquela época o jogo da cobrinha era o auge da tecnologia. Fala galera, eu sou Miguel Fernandes, seu guia nessa viagem alucinante pelos tempos dos celulares retrô. Hoje falaremos sobre os telefones que foram destaque na década de 2000. E se você acha que ter um celular com 3 câmeras é o ápice da tecnologia, eu estou aqui para te mostrar que o verdadeiro luxo era ter um celular que jogava Snake, aquele jogo da cobrinha, e aguentava uma semana sem precisar recarregar. Já pensou? Pois é, a gente vai reviver esses momentos juntos. Vamos começar essa aventura com muito bom humor e quem sabe umas boas risadas, lembrando das engenhocas que já usamos. Então segura firme aí o seu Nokia 3310 ou seu smartphone de última geração e vem comigo nessa viagem alucinante. Em setembro de 2000, o mundo conheceu uma lenda, o Nokia 3310, substituindo o modelo 3210. Ele logo se tornou o celular que todo mundo tinha e quem não tinha queria. Com mais de 126 milhões de unidades vendidas, o 3310 provou que na hora da briga de celulares, quem reinava era ele. Se houvesse uma competição de celulares mais durão, o 3310 ganharia fácil. Compacto, pesando apenas 133 gramas, ele foi carinhosamente apelidado de indestrutível. Com suas capas intercambiáveis, era o precursor das personalizações, permitindo que você desse aquele toque de estilo ou pelo menos tentasse. E a tela era monocromática de 84 por 48 pixels. Era pequena, mas eficiente. Os menus eram tão simples que até a sua avó conseguiria usar. E convenhamos, alguns celulares modernos poderiam aprender com isso. A bateria de 900 ampere-hora era um verdadeiro monstro, com até 260 horas de stand-by. O 3310 parecia rodar com a energia de uma pequena usina nuclear. Se você queria um celular que durasse mais que um fim de semana fora da tomada, esse era o cara. Quem não lembra do clássico Snake 2? Esse joguinho viciante vinha de fábrica, junto com outros, como Space Impact, por exemplo. Era para dizer adeus ao tédio na fila do banco ou na sala de espera. Na época em que o SMS era o WhatsApp da galera, o 3310 arrasava com suportes para mensagem de até 459 caracteres. E se você quisesse, ainda podia fazer um via chat SMS. Chique demais, né? O Nokia 3310 se tornou um ícone indestrutível, confiável e amado por milhões. Tanto que em 2017, a Nokia decidiu relançá-lo, dando à lenda uma nova vida no mundo moderno. Porque, convenhamos, lendas nunca morrem. E em novembro de 2000, o Ericsson R380 apareceu no mercado, tentando roubar a cena dos celulares de elite. Considerado um dos primeiros smartphones da época, ele era como o super-herói dos celulares da época. Com uma capa de teclado que escondia uma tela sensível ao toque, ele basicamente era o Batman dos celulares. O R380 era um tanto quanto peculiar. Com 164 gramas, ele não era exatamente o mais leve. Mas quem liga para o peso quando você tem um celular que se transforma? Seu design flip permitia que você alternasse entre um telefone comum e um dispositivo com uma tela touchscreen resistiva de 3 polegadas. Era como ter um celular com identidade secreta. A tela monocromática de 360 por 120 pixels, apesar de simples pelos padrões de hoje, era uma inovação no ano 2000. A interface rodava no sistema Epoch, precursor do famoso Symbian. Imagine só um celular com sistema operacional próprio, na época em que a maioria mal conseguia rodar Snake sem engasgar. O Ericsson 380 vinha com um conjunto de ferramentas que faziam você se sentir em um filme de ficção científica.
Tinha calendário, calculadora e até um navegador web para navegar na internet, claro, com a paciência de um monge, já que a velocidade era no ritmo tartaruga. A bateria era robusta para os padrões da época, com uma autonomia de até 190 horas em stand-by. Não era o mais eficiente em termos de duração, mas também não te deixaria na mão durante o dia, a menos que você ficasse tentando navegar na internet o dia inteiro. O R380 foi um dos primeiros a ser oficialmente chamado de smartphone, ou seja, ele tinha um cérebro, não era só um rostinho bonito, ou nem tanto, dependendo do seu ponto de vista. O Ericsson R380 pode não ter vendido milhões como o Nokia 3310, mas ele deixou sua marca como um dos pioneiros dos smartphones. E se hoje você fica indeciso entre um iPhone e um Android, agradeça ao R380 por dar o primeiro passo em direção à era dos celulares inteligentes. Nos anos 2000, enquanto a maioria das pessoas ainda estava se acostumando a enviar SMS, a Research in Motion estava lá criando um dispositivo que mudaria a forma como o mundo corporativo se comunicava. E assim, o BlackBerry nasceu. Inicialmente, ele parecia mais um pager sofisticado, mas com o tempo se transformou no verdadeiro símbolo de status para empresários e celebridades. Se você tinha um BlackBerry, estava claramente fazendo dinheiro, ou pelo menos queria que todo mundo pensasse assim. O design do BlackBerry era inconfundível, um teclado físico QWERTY completo que ocupava metade da frente do dispositivo. Mas vamos ser sinceros, era um teclado que dava prazer de usar. Em um tempo em que os teclados virtuais ainda estavam aprendendo a andar, o teclado do BlackBerry era como um Rolls Royce, sólido, confiável e incrivelmente satisfatório de digitar. Além disso, ele tinha aquele trackball icônico, que era uma bolinha que rolava para cima e para baixo, para os lados, como se estivesse brincando com um brinquedo, só que este brinquedo custava caro. O BlackBerry OS era um sistema operacional feito sob medida para pessoas que levavam a produtividade a sério. Mas sério mesmo? Não era o mais colorido ou divertido, mas se você precisava enviar e-mails em massa ou agendar reuniões, ele era o seu melhor amigo. E-mails, BlackBerry Message, essas eram as armas secretas que faziam os usuários de BlackBerry se sentirem parte de uma elite digital. Quando alguém dizia, me manda no BBM, você sabia que estava lidando com um profissional. No início, o BlackBerry não estava muito preocupado com as câmeras. Quem tinha tempo para tirar fotos, não é mesmo? Mas com o tempo, câmeras começaram a aparecer nos modelos mais recentes. Claro, elas não eram as melhores do mercado. Uma câmera de 2 megapixels no BlackBerry Bold não ia ganhar prêmios, mas fazia o trabalho. Se você precisava tirar uma foto rápida no quadro branco em uma reunião ou uma selfie corporativa, ele era satisfatório. Vamos falar mais do teclado porque ele merece. Em uma época em que todo mundo estava se apaixonando por telas sensíveis ao toque, o BlackBerry manteve o teclado físico como um ato de rebeldia. E o trackball? Aquela bolinha era uma obra-prima da navegação. Claro, ela podia ficar meio emperrada de vez em quando, mas quem se importava? O simples fato de rolar aquela bolinha fazia você se sentir no controle do universo, ou pelo menos do seu e-mail. No início, o BlackBerry não era conhecido por sua generosidade em armazenamento, mas aos poucos começou a fazer opções com mais memórias internas e suporte para cartões microSD. Afinal, quem não gostaria de guardar suas apresentações de PowerPoint e planilhas do Excel diretamente no telefone? O BlackBerry foi mais do que um telefone, ele foi um ícone. Ele representou uma era em que estar constantemente conectado era um símbolo de poder. Mesmo que eventualmente ele tenha perdido espaço para smartphones mais modernos, o BlackBerry deixou uma marca indelével. E em 2001, o Siemens SL45 entrou em cena como o celular que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Ele não era apenas um celular, mas também um player de MP3. Sim, você ouviu certo. Em plena era dos CDs portáteis, o SL45 já vinha com a proposta de carregar suas músicas no bolso. Era como se o Siemens dissesse, deixe os anos 90 para trás e venha para o futuro.
Com um design elegante e um peso de apenas 88 gramas, o SL45 era o queridinho dos tech lovers da época. Pequeno, leve e cheio de estilo, ele parecia dizer: "Olha só como sou sofisticado". E não era só fachada, ele também tinha substância. A tela monocromática de 101 por 80 pixels não era exatamente um cinema portátil, mas dava conta do recado. Ele exibia as informações de forma clara e objetiva, sem firulas. O menu era intuitivo e você se sentia quase como um hacker acessando todos os recursos escondidos em um aparelho tão compacto. O grande diferencial do Siemens SL45 era seu player de MP3 integrado, um recurso inédito na época. Além disso, ele vinha com um cartão de memória MMC de 32 MB, o que em 2001 parecia um espaço infinito para armazenar suas músicas favoritas. Ele também tinha agenda, despertador, calculadora e até jogos, tudo o que um geek moderno poderia querer no início dos anos 2000. A bateria, com até 170 horas de standby, aguentava bem o tranco, mesmo com o uso constante do MP3 Player. Não era tão duradoura quanto a de um Nokia, mas o fato de poder ouvir músicas compensava qualquer necessidade de recarga extra. O Siemens SL45 foi o primeiro celular do mundo a vir com um player MP3 embutido e um cartão de memória removível. Isso o tornou um verdadeiro precursor da convergência digital, muito antes de smartphones combinarem todas essas funções em um único dispositivo. O Siemens SL45 não apenas colocou a Siemens no mapa como uma empresa inovadora, mas também mudou para sempre a forma como pensamos sobre celulares. Ele pavimentou o caminho para o conceito de telefone multimídia, algo que hoje consideramos comum, mas que para a época era revolucionário. Lançado em 2001, o Nokia 6310 chegou ao mercado como aquele celular que todo mundo queria, mas ninguém sabia exatamente o porquê. Era como o jeans, perfeito, robusto, confiável e combinava com qualquer ocasião. Era o celular ideal para quem precisava de algo que aguentasse o tranco do dia a dia sem drama. Visivelmente, o 6310 não era exatamente uma revolução, mas quem ligava para isso? Com um design clássico e elegante, ele se encaixava perfeitamente na mão, como se dissesse: "Estou aqui para facilitar a sua vida". Era um aparelho feito para durar tanto em termos de construção quanto de bateria. A tela era monocromática de 96 por 65 pixels, era simples e direta, sem distrações. Afinal, quem precisava de cores quando tudo o que você queria fazer era uma ligação ou enviar um SMS rápido? O menu intuitivo, como todo bom Nokia, permitia que qualquer um navegasse pelas funções sem precisar de um manual. O Nokia 6310 era o queridinho dos empresários da época, e não era por acaso. Ele vinha com conectividade Bluetooth, algo que parecia magia em 2001, além de uma agenda de contatos robusta, calculadora, despertador e até um aplicativo de gerenciamento de gastos. Sim, ele ajudava você a controlar suas finanças enquanto jogava Snake nas horas vagas. Agora, o verdadeiro superpoder do 6310 era sua bateria, com até 17 dias de standby. É isso mesmo, hein? Ele era praticamente indestrutível nesse quesito. A sensação era de que ele funcionava para sempre e você quase podia se esquecer de quando foi a última vez que o carregou. Era como ter um amigo confiável ao seu lado, sempre pronto para qualquer emergência. O Nokia 6310 se tornou tão popular entre os profissionais de negócios que ganhou status de o celular dos executivos. Muitos ainda o consideram o melhor telefone já feito pela Nokia, especialmente por sua durabilidade e a bateria incrível. Tão icônico que nos anos depois a Nokia lançou o 6310 e uma versão atualizada com ainda mais recursos. E lançado em 2001, o Sony Ericsson T68i era o tipo de celular que fazia você se sentir no topo da tecnologia.
como se tivesse uma máquina do tempo que o levava direto para o futuro. Com um design compacto e uma tela colorida para a época, ele era o smartphone de ponta que fazia os outros parecerem um pouco ultrapassados. O T68i tinha um design charmoso e futurista para os padrões do início dos anos 2000. A sua tela LCD de 256 cores era uma verdadeira revolução, oferecendo um vislumbre do que estava por vir. Era como trocar o preto e branco por um caleidoscópio de cores, tornando o uso do telefone um pouco mais divertido e moderno. A tela de 101 por 80 pixels em 256 cores parecia um avanço gigante para a época e foi um dos primeiros modelos a oferecer essa inovação. Navegar pelo menu era um prazer visível, com ícones que pareciam saídos diretamente de um design gráfico do futuro. O T68i fez você se sentir como se estivesse pilotando uma nave espacial em vez de apenas fazer chamadas. O T68i foi um dos pioneiros em integrar várias funcionalidades em um único aparelho. Ele tinha uma câmera VGA que parecia algo de ficção científica em 2001. Além disso, o modelo foi um dos pioneiros a suportar aplicativos Java, permitindo que você jogasse jogos simples e aproveitasse mais entretenimento no seu celular. Ele também incluía conectividade Bluetooth, que era uma tecnologia quase mágica para a época. A bateria do T68i, com uma autonomia de até 5 dias em uso contínuo, era boa, mas não impressionava tanto quanto outros aparelhos da época. A verdadeira estrela aqui era a inovação tecnológica e a experiência que ele oferecia. Um dos grandes atrativos do T68i foi sua capacidade de suportar mensagens multimídia, permitindo que você enviasse não apenas textos, mas também imagens e som. Foi como ter um pequeno e-mail portátil no bolso, o que fazia os seus amigos perguntarem como você consegue fazer isso. Lançado em 2003, o Nokia 6600 era o tipo de celular que fazia você se sentir como se estivesse no futuro. Na época, ele era o top de linha da Nokia e tinha o que muitos consideravam a tecnologia de ponta. Se você tivesse um 6600, era como ter uma entrada VIP no clube de tecnologia móvel. Com um design compacto e elegante, o Nokia 6600 tinha uma aparência robusta que inspirava confiança. Era como um tanque de guerra em forma de celular. A parte frontal apresentava uma tela colorida de 176 por 208 pixels, que oferecia uma excelente experiência visual para o padrão da época. O 6600 parecia uma combinação perfeita de sofisticação e durabilidade. A tela de 65 mil cores era uma verdadeira obra-prima para a época. Com 176 por 208 pixels, você podia ver as cores de forma vibrante e nítida, como se estivesse assistindo a uma série em alta definição de 2003. A interface era intuitiva, com ícones e menus que pareciam saídos de um design gráfico futurista. A navegação era fluida e a tela tinha uma sensação de frescor e modernidade. O Nokia 6600 foi um dos primeiros celulares a apresentar um sistema operacional Symbian, o que significava que você tinha acesso a uma loja de aplicativos, um conceito revolucionário na época. Ele vinha com uma câmera de 0.3 megapixels, que apesar de não ter a melhor qualidade, permitia tirar fotos e compartilhá-las com os amigos. Além disso, o modelo suportava a gravação de vídeo e vinha com uma série de aplicativos pré-instalados como jogos e ferramentas de produtividade. A bateria do Nokia 6600 tinha uma autonomia impressionante, com até 4 horas de conversação e até 10 dias em stand-by. Era como ter um tanque de combustível extra para o seu telefone. Embora não durasse uma eternidade, era bastante confiável para o uso diário e garantia que você pudesse usar o telefone sem se preocupar com constantes recargas. O Nokia 6600 foi um dos primeiros a oferecer suporte para Bluetooth,
permitindo que você conectasse dispositivos sem fio e transferisse arquivos com facilidade. Era como ter uma varinha mágica tecnológica que eliminava a necessidade de cabos, tornando a transferência de dados muito mais conveniente. O Nokia 6600 é lembrado como um dos grandes marcos da era dos celulares, com uma combinação impressionante de design, funcionalidades e inovação. Foi um dos modelos que ajudou a definir o que um smartphone poderia ser, pavimentando o caminho para os dispositivos modernos que usamos hoje. Lançado em 2004, o Motorola V3 foi o celular dos sonhos de muitos da época. Se você estava em um shopping nos anos 2000 e via alguém desfilando com um V3, era como ver um desfile de moda de tecnologia. Ele não era apenas um telefone, era um statement. O Motorola Razr V3 foi um dos primeiros celulares a misturar design estiloso com tecnologia de ponta. Com uma espessura de apenas 13,9 mm quando fechado, parecia que você estava carregando uma folha de papel em vez de um telefone. O design flip era o que todos queriam. A sensação de fechar o aparelho com um clique firme era quase terapêutica. Sem contar que o modelo era disponível em várias cores, incluindo o icônico prata, que fazia você se sentir como um agente secreto em uma missão. O V3 tinha uma tela interna de 176 por 220 pixels, que na época era uma verdadeira maravilha. Era como ter uma pequena TV de 2.2 polegadas dentro do seu bolso. A tela externa, embora menor, exibia as notificações com um estilo elegante, dando um toque de sofisticação até para as mensagens de textos mais banais. Era como ter um visor de alta tecnologia, mas no formato mais compacto e glamouroso possível. Embora não fosse um smartphone como os que temos hoje, o Razr V3 tinha suas próprias mordomias. Vinha com uma câmera de 0.3 megapixels, que na época parecia uma grande inovação. Era o máximo que você podia esperar para registrar suas memórias com qualidade de foto. O telefone também incluía uma série de toques e papéis de paredes personalizáveis, permitindo que você tivesse um pouco de personalidade em cada chamada recebida. A bateria do Razr V3 oferecia cerca de 6 horas de tempo de conversação e até 10 dias em stand-by. Era como ter uma pequena fonte de energia infinita. Bem, talvez não tão infinita, mas com certeza muito mais durável do que os modelos de sua época. Você podia passar o dia todo conversando e ainda tinha energia suficiente para se vangloriar do seu telefone incrível à noite. O Motorola Razr V3 foi tão popular que se tornou um ícone cultural. Foi o celular que apareceu em mais filmes e séries de TV dos anos 2000 do que você pode imaginar. Se a tecnologia tivesse um Walk of Fame, o Razr V3 teria uma estrela gigante. Além disso, o modelo teve uma série limitada de edições especiais, incluindo uma versão em ouro para aqueles que queriam um pouco mais de brilho na vida. Lançado em junho de 2007, o iPhone de primeira geração foi como um Big Bang no universo dos celulares. Foi o início de uma nova era, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada de 1000 watts e dito: "Eis o futuro, meus amigos." Se você ainda não tinha ouvido falar sobre ele, é porque provavelmente estava vivendo em uma caverna longe de toda a revolução tecnológica que estava prestes a acontecer. O iPhone tinha um design que fazia os outros celulares parecerem algo saído de um filme dos anos 90. Com uma tela de 3,5 polegadas, ela parecia gigantesca na época. Era como carregar uma pequena janela da web no seu bolso. Seu design slate, com uma frente de vidro e uma parte traseira de alumínio, dava um ar de sofisticação tecnológica, algo que os concorrentes estavam apenas começando a entender. A tela do iPhone de primeira geração tinha uma resolução de 320 por 480 pixels, que parecia mágica para aqueles dias. E claro, o maior truque de todos, a tela sensível ao toque. Com o iPhone, você não precisava mais de um teclado físico, você tocava e deslizava como se estivesse manipulando uma tela de vidro mágica. Era a primeira vez que você realmente sentia que estava tocando a tecnologia em vez de apenas pressionar botões.
O iPhone de primeira geração veio com um processador de 412 MHz e 128 MB de memória RAM, o que, comparados aos padrões de hoje, faz você rir um pouco, mas na época era uma maravilha tecnológica. Com um armazenamento interno de 4 GB ou 8 GB, você tinha espaço suficiente para suas músicas e alguns aplicativos que estavam apenas começando a aparecer. O sistema operacional iOS, na época chamado apenas de iPhone OS, introduziu a Apple Store, que seria a base para todo o ecossistema de aplicativos que conhecemos hoje. Era como ganhar acesso a um novo mundo de possibilidades e todos estavam animados para explorar. A câmera de 2 megapixels do iPhone era boa para a época, mas se você mostrar as fotos de volta hoje, poderá se perguntar: o que era que eu estava tentando capturar? A bateria oferecia cerca de 8 horas de conversação e até 250 horas em stand-by. Era uma melhoria em relação aos modelos anteriores, mas se você passasse muito tempo jogando ou navegando na web, talvez precisasse de um carregador mais cedo do que esperava. O lançamento do iPhone foi tão icônico que se tornou um marco na história da tecnologia. A Apple conseguiu transformar um simples dispositivo de comunicação em um objeto de desejo global. E por falar em desejos, o iPhone foi o primeiro telefone a fazer você se sentir como se estivesse vivendo no futuro, pelo menos até o próximo modelo chegar e fazer você sentir que estava vivendo na pré-história tecnológica. O iPhone de primeira geração é lembrado como o pioneiro que iniciou a revolução dos smartphones. Ele mudou a forma como interagimos com a tecnologia e estabeleceu um novo padrão para os dispositivos móveis. Desde então, cada novo lançamento da Apple faz você se perguntar como é que eles vão superar isso. E de alguma forma sempre conseguem. Lançado em setembro de 2008, o HTC Dreams, também conhecido como T-Mobile G1, foi o primeiro smartphone a rodar o Android, o sistema operacional que mais tarde se tornaria a base para uma infinidade de dispositivos móveis. Se o iPhone de primeira geração foi a estrela do show, o HTC Dreams foi o ousado coadjuvante que apareceu para mudar o cenário com um sistema operacional de código aberto. É como o Batman dos smartphones, um pouco mesmo glamuroso, mas definitivamente um herói em seu próprio direito. O HTC Dreams trouxe um design inovador para a época, com uma tela sensível ao toque de 3.2 polegadas e um teclado QWERTY deslizante. O telefone era um pouco robusto e com um design que, digamos, tinha a musculatura de um robô, mas era um avanço significativo para aqueles dias. Com uma resolução de 320 por 480 pixels, a tela do HTC Dreams não impressionava tanto quanto as telas de hoje, mas para a época era o suficiente para exibir as novidades do Android. A interface do Android era um sopro de frescor, trazendo um widget de tela inicial, o que permitia personalizar a aparência do seu dispositivo, algo que fez os usuários sentirem que tinham um pouco mais de controle sobre suas vidas digitais. Equipado com um processador Qualcomm de 528 MHz e 192 MB de memória RAM, o HTC Dreams não era exatamente uma usina de energia, mas conseguia dar conta das tarefas básicas sem derreter. Com 256 MB de armazenamento interno, expandível via cartão SD, o telefone oferecia uma certa flexibilidade. O sistema operacional Android 1.0 foi a estrela do show, com acesso ao Android Marketing, o precursor do Google Play Store, permitindo aos usuários baixar uma variedade de aplicativos, algo que era muito novo e emocionante na época. A câmera de 3.2 megapixels do HTC Dreams era o máximo que você poderia esperar, mas não esperava-se que você se tornasse um fotógrafo profissional com ela. A bateria oferecia cerca de 5 horas de conversação e até 130 horas em stand-by. Em comparação com os padrões atuais, era como ter uma pequena fonte de energia em uma época em que as baterias não eram exatamente conhecidas por durarem o dia todo. O HTC Dreams foi o primeiro dispositivo a demonstrar o potencial do Android, e sua chegada foi como uma introdução a uma nova era de smartphones. Ele não tinha a elegância do iPhone, mas trouxe consigo uma nova filosofia de personalização e inovação que moldaria o futuro dos smartphones.
E quem pode esquecer o teclado deslizante? Era quase um truque de mágica ver o teclado emergir de dentro do telefone. E o ano era 2010 e Steve Jobs subiu ao palco mais uma vez para apresentar algo que mudaria tudo de novo. O iPhone 4 chegou com um design tão elegante e refinado que parecia ter sido esculpido por deuses minimalistas. Se os iPhones anteriores eram revolucionários, o iPhone 4 era como se tivesse pego aquela revolução e a tornado um símbolo de status. A primeira coisa que todo mundo notou no iPhone 4 foi o design. Ele trocou as curvas suaves dos modelos anteriores por bordas retas e precisas, com uma moldura de aço inoxidável que não apenas mantinha o telefone unido, mas também servia como a antena. Sim, o iPhone 4 era tão sofisticado que as suas antenas eram estilosas, e vamos falar sobre a espessura. Com apenas 9,3 milímetros, ele era o smartphone mais finos do mundo na época. Quase parecia que você estava segurando um cartão de crédito tecnológico. A maior estrela do show, no entanto, foi a tela retina. Com uma resolução de 960 por 640 pixels em uma tela de 3,5 polegadas, a tela retina do iPhone 4 introduziu o conceito de pixels que você não consegue ver a olho nu. Isso fez com que qualquer outra tela de smartphone na época parecesse algo saído de um filme antigo. As imagens eram incrivelmente nítidas, os textos pareciam impressos e as cores eram o tipo de coisa que fazia você querer olhar para a tela só porque ela era bonita. Sob o capô, o iPhone 4 estava equipado com o chip A4, o mesmo usado no iPad. Isso significava que ele tinha um poder de processamento sério e rodava o iOS 4 como uma brisa. O multitarefa que foi introduzido com o iOS 4 finalmente chegou, permitindo que você alternasse entre aplicativos como um verdadeiro ninja digital. A câmera traseira de 5 megapixels com flash LED foi uma atualização significativa, mas o verdadeiro destaque foi a introdução da câmera frontal. Pela primeira vez, você podia tirar selfies, um conceito que parecia trivial na época, mas que logo se tornaria uma parte fundamental da cultura digital. E não podemos esquecer do FaceTime, que transformou videochamadas em algo mágico e pessoal. O iPhone 4 estabeleceu novos padrões para design, qualidade de tela e funcionalidade em smartphones. Ele foi um dos aparelhos mais vendidos da Apple e manteve sua popularidade por muitos anos, mesmo após o lançamento de novos modelos. Foi o iPhone que realmente consolidou a reputação da Apple como líder em inovação e design. E o ano ainda era 2010 e a Samsung decidiu que estava na hora de chacoalhar o mercado de smartphones. Com a grandeza e circunstância de uma superprodução de Hollywood, a gigante sul-coreana lançou o Samsung Galaxy S. E convenhamos, era uma jogada ousada. Se a Apple era a rainha do baile, a Samsung entrou na festa para disputar a coroa. O Galaxy S chegou com um design que parecia ter saído de um filme futurista, mas com aquele toque de "Hey, somos acessíveis". Tinha linhas suaves, uma espessura de apenas 9,9 milímetros, um pouco mais cheio que o iPhone 4, e pesava apenas 119 gramas. Ele não tinha a moldura de aço inoxidável do rival, mas trazia uma leveza que fazia você sentir que segurava uma pena muito inteligente. Agora, se havia uma coisa que o Galaxy S tinha para se gabar, era da sua tela Super AMOLED de 4 polegadas. A resolução de 800 por 480 pixels não era tão densa quanto a tela retina do iPhone 4, mas a saturação de cores, essa era coisa de outro mundo. As cores eram tão vibrantes que parecia que estavam gritando com você. Era como assistir um desenho animado em HD, onde até o verde do ícone do telefone saltava da tela. O Galaxy S vinha equipado com um processador de 1 GHz. Era rápido, muito rápido, especialmente para os padrões de 2010. Ele rodava o Android 2.1 Eclair, o que significava que você tinha liberdade de personalização que fazia os fãs de Android se sentirem como crianças em uma loja de doces. A câmera traseira de 5 megapixels era decente e até gravava vídeos em 720p, mas sejamos honestos,
A câmera do Galaxy S era o tipo de coisa que você usava mais para documentar sua vida de maneira casual do que para tirar fotos artísticas e sem flash, o que significava que qualquer tentativa de tirar uma foto à noite resultava em uma imagem digna de um filme de terror dos anos 80. O Galaxy S veio com 512 MB de memória RAM e opções de armazenamentos internos de 8 GB ou 16 GB expansíveis via cartão microSD. O que isso significava? Que você podia encher seu telefone com mais músicas, fotos e aplicativos do que jamais poderia precisar. A memória expansível era algo como uma carta na manga que os fãs de Android adoravam esfregar na cara dos usuários de iPhone que não tinha essa possibilidade. O Galaxy S não foi apenas mais um smartphone no mercado. Ele foi o começo de uma dinastia. O sucesso do Galaxy S mostrou que a Samsung estava pronta para competir de igual para igual com a Apple. Era o início de uma rivalidade que definiria a próxima década no mundo dos smartphones. Além disso, o Galaxy S deu o pontapé inicial para a série Galaxy, que se tornaria uma das linhas de smartphones mais bem-sucedidas da história. Então, galera, essa foi a nossa viagem no tempo pelos celulares dos anos 2000. Se você gostou dessa jornada nostálgica, deixa aí aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual desses celulares você teve ou ainda tem guardado aí na gaveta. Até a próxima!